Muito boa noite a todos os nossos amigos e telespectadores da Connect TV, que nos acompanham em diversas plataformas digitais, também nos acompanham por diversas operadoras no Brasil. Em breve estarão nos acompanhando também aqui por operadora em Portugal, para o país inteiro. Estamos começando mais um X da Questão. Não posso esquecer para o pessoal da Roku também, que agora assiste a gente nos Estados Unidos. Todo mundo acompanhando o X da Questão e acompanhando os desdobramentos da política, principalmente brasileira, mas a gente acaba falando um pouco de política mundial. Como uma vez um sábio disse, no Brasil não tem tempo para morosidade, né? No Brasil a política tem muito assunto todas as semanas, ninguém morre de tédio com a política no Brasil, então tem muito tema para a gente falar. Passando a bola lá para a nossa extrema-direita, para os cumprimentos iniciais, Silvio Brauné, diretamente da nossa querida Milford, aprazível Milford, em Massachusetts. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, você está bem na pronúncia. Tem muita gente aqui que mora há 30, 40 anos que não sabe falar nem Milford, fala Milford e Massachusetts. Você está bem pra caramba, tá bem, estamos aqui. O professor que eu tive é bom. Esse professor é bom mesmo. Estamos bem aqui, mais uma oportunidade para a gente repercutir os assuntos políticos brasileiros e também internacionais. Só dando um adendo aqui, né, a própria Connect TV Atlanta já reportou lá com toda certeza, né, com o nosso querido Tiago, da apreensão de 18 Brazilian National, aqui que com 100 armas de grosso calibre, né, aquelas de assalto e guerra mesmo, apreendidos pelo FBI, pelo Sistema de Segurança Nacional aqui no meu queridíssimo estado bonito de Massachusetts. Só para passar isso aí, só para vocês terem uma ideia de como o crime organizado ele está internacionalizado. Crime organizado aí do Brasil, aqui no meu estado de Massachusetts. Não é muito bom, né, esse tipo de informação para a imagem dos brasileiros, mas vamos em frente. Renato, meu querido Renato Ferreira, que hoje, se eu bem conheço, está ali na Vila São Francisco, na intersecção entre Osasco e São Paulo. É isso aí, meu caro Eudes, meu caro professor Pilão, Eudes de novo, não, né, o Silvio lá dos Estados Unidos. Intersecção é uma boa, eu nunca usei essa palavra aqui para falar aqui dos limites, né, da fronteira de São Paulo com Osasco, mas estamos sim, aqui na aprazível Vila São Francisco, um clima bom hoje, e estamos aqui a posto, né, com os colegas tão competentes aí, de várias regiões do mundo, para a gente comentar os principais assuntos políticos do Brasil, e por que não do mundo, né, porque nós estamos inseridos agora, inclusive com a internet, né, com a Connect TV em vários lugares, mais do que nunca, o mundo está ficando pequeno. Vamos lá. É isso. Também, diretamente do Principado Independente de Moema, o nosso Conde Nivaldo Pilão. Seja muito bem-vindo, nobre colega. Falaram aqui no ponto que eu sou amigo do Temer, porque tem outro conde, né? Aquele da Inglaterra, né? Um tal de Conde Drácula, então amigo do Temer. Mas boa tarde à nossa audiência, boa tarde Silvio, boa tarde Renato, boa tarde Eudes, boa tarde também ao Jefferson, que fica soprando brincadeirinhas aqui nos nossos ouvidos e a gente fica dando risada e o pessoal não sabe por quê. Mas, ô Silvio, só lembrando, sabe por que eles estão com as armas aí? Porque o Lewandowski disse ontem que a polícia prende mal, por isso que eles são obrigados a soltar. Como a polícia prende mal, eles são obrigados a soltar. Então estão mandando para aí lá direto. Deve ser por causa disso, viu? Mas você, aí. A gente nem começou o programa e já tem um monte de assunto que a gente mal vai abordar de tão animado que é esse nosso país. Pauta, né? Não, mas fazer o quê? É isso. Senhores, sejam todos bem-vindos. Eu aqui diretamente de Faro Algarve, em Portugal, eu ia falar
no Algarve, em Portugal, começando esse programa, que a gente começa com muita risada, com muita animação, porque tem que levar com um pouco de bom humor, mas assuntos relevantes e muitos deles que não são felizes, né? A maior parte deles, infelizmente, nos trazem aí preocupações. E eu vou começar, acho que, vamos falar primeiro de casa, né? Vamos falar de casa, falar do Brasil, começar falando do aumento da taxa Selic, que agora chega em seu número recorde da história, 14,5%. E eu vou fazer a divisão, vou começar pelo Pilão para falar em termos econômicos. Professor Pilão, esse aumento para 14,5%, ele impacta... 14,25, perdão. 14,25. Ele impacta diretamente na economia. Tem muita gente que não entende, acha que é só... Não, mas é só para quem vai comprar uma casa ou um carro, não consegue entender o que isso impacta diretamente na inflação e no dia a dia, na compra do arroz e feijão. Então, vamos fazer inicialmente essa abordagem do impacto deste novo aumento, que, diga-se de passagem, não é uma coisa que o Banco Central faz porque ele quer. Ele faz para defender o Brasil do excesso de gastos do governo. É isso aí, é exatamente isso. Você acabou de falar tudo. A conta é muito simples, embora seja muito sofisticado fazer todas essas considerações para poder aumentar a taxa de juros, né? Mas a conta é muito simples. Você tem um orçamento, e o orçamento tem que estar equilibrado. Se ele estiver equilibrado, você não precisa aumentar a taxa de juros porque ele se sustenta. Então não tem problema nenhum. Mas a hora que ele não está equilibrado, que é o caso do Brasil já há anos, né? E principalmente nos últimos 2 com o nosso amigo Lula, como ele não está equilibrado, o que acontece? Você tem que aumentar a taxa de juros, que é para reduzir o consumo. Olha que absurdo, né? Então você aumenta a taxa de juros para tentar reduzir o consumo. E a hora que você aumenta a taxa de juros, o que acontece com os produtos? Eles sobem. E por que eles sobem? Porque a taxa de juros entra em tudo que você imaginar. Tudo que é financiado, e não só a casa própria, como você falou, né? Mas todas as empresas são financiadas, todas as pessoas são financiadas, não todas, mas uma grande maioria é financiada, e ela é financiada a uma taxa de juros, cujo parâmetro inicial é a tal da Selic, que aumentou 1%, né? Aliás, aumentou 1% nas mãos do Galípolo, né? E nós tivemos rapidamente o nosso ministro Haddad isentando o Galípolo do aumento. Disse, não, isso é culpa da presidência anterior, é herança da presidência anterior do Campos Neto, né? Ou seja, durante 2 anos a herança era do Bolsonaro, agora começa a ser a herança do Campos Neto. E realmente já estava contratado, é verdade, e o Campos Neto fez isso como um favor ao governo Lula, porque não tinha como não aumentar, então ele já deixou contratado 2 aumentos de 1%, e a gente deve ter um novo aumento daqui a 40 dias, que é quando a gente tem outra reunião, vai ter um outro aumento. Provavelmente não seja de 1%, que é para dizer que, olha, já estamos segurando, mas deve chegar nos 15%. Tudo indica que a gente feche o ano com alguma coisa em torno de 15,5%, 15,75%, alguma coisa assim. A próxima vai para 15%, aí vão falar, bom, aumentamos um pouco menos e vamos esperar um pouco, vão segurar uns 2 ou 3, umas 2 ou 3 reuniões, acontece a cada 40 dias, depois vão dar mais uma subidinha de 15, de 25, de meio, alguma coisa assim, deve chegar lá para os 15,5% no final do ano. Pelo menos essa é a expectativa de mercado. E não tem como, realmente sobe tudo. Subiu a taxa de juros? Subiu, sobe tudo. Não tem outra alternativa. Ô, Renatão, fazendo já um comentário a respeito de como se aborda o mesmo tema, né? Na época do Campos Neto, gritaria, ele tinha que ser preso porque ele estava fazendo ações contra a democracia, a economia brasileira, um ataque à economia brasileira e tal. E aí veio o Galípolo e o Haddad fala, não, que veja bem, não dá para dar um cavalo de pau na política monetária do dia para a noite. O Lula preparando agora para falar nos próximos dias alguma coisa do tipo, poxa, olha, não é bom, hein? Mas também ele não tem culpa, tal. Até aí, dos agentes políticos, a gente já está acostumado a ver essa extrema cara de pau. Mas na imprensa, você vê as mesmas pessoas que, assim... E não se esqueçam que a imprensa vive de credibilidade, ou deveria viver de credibilidade.
E a mesma pessoa que há 40 dias, há 60 dias, há 2 meses, escrachava o Campos Neto como um agente do caos, comandado pelo Bolsonaro, que seguia ordens pelo Bolsonaro, agora age com, não, veja bem, olha, isso é até bom, né? Porque pode, aquela história é um desastre, mas pode melhorar, aquele tipo de coisa. A imprensa brasileira perdeu completamente a vergonha na cara? Eu lembro agora do nosso colega, um colega nosso aqui de São Paulo, ele é cronista esportivo, que ele gosta muito de falar que fulano de tal perdeu a vergonha de passar vergonha. Sabe? Perdeu a vergonha de passar vergonha. Porque é isso que a nossa imprensa, essa imprensa do esquema, ela faz. Mas tem alguns que parece que tem um pouco de brio ainda, porque ontem mesmo eu estava vendo a Globo News, que é do esquema, né? Mais do que do esquema. Tem jornalistas ali que não podem nem usar o termo, né? A profissão de jornalista, porque são ridículos, né? Mas tem alguns ali que tentam ainda fazer um meio campo ali, ou ele está com um pouquinho de vergonha, porque falar agora que é herança, né? Porque quando eles falam herança do Campos Neto, eles querem falar herança do Bolsonaro. Eles achavam que o Campos Neto só aumentava os juros por causa do Bolsonaro, inimigo do Brasil. E o Campos Neto também, como tal, aumentava o juro, querendo ferrar o Brasil e ferrar o governo Lula. Um absurdo isso, simplesmente porque o Galípolo e os outros 3 ou 4, se eu não me engano, diretores que já estavam lá, indicados pelo Lula. E outra coisa que tem que deixar bem claro, o presidente de um banco central, não é, professor, ele não faz a coisa sozinha. Ele indica o que precisa, mas ele passa isso aí para o conselho lá dos diretores. O Galípolo estava lá, ele podia chegar muito bem e falar, não vamos aumentar tanto agora, não vamos contratar, como eles falam aí, esses 3 aumentos, né, até março. E, então, isso é jogada política de uma infantilidade muito grande, que não tem credibilidade nenhuma. Ou seja, o governo Lula, Haddad, Gleice, eles perderam a vergonha de passar vergonha, falando até agora que esse aumento do juro é herança do Bolsonaro. Ridículo. Bom, passando a bola para o Silvio Braunah. Silvio, a gente sabe que assim, o Banco Central independente é uma coisa meio que novidade ainda para o Brasil, né? Foi instituído ali, se não me engano, no final do governo Temer, um pouquinho antes da chegada do governo Bolsonaro. E essa independência dá liberdade, ou melhor, aumenta a obrigação de que os técnicos que estão lá ajam tecnicamente, ou seja, criem situações pró-economia e pró-desenvolvimento. Já tem um zoom, que eu não sei se vocês viram, que o Banco Central não deveria continuar independente. Como é que é nos Estados Unidos aí? E se tem alguma lógica, de repente, voltar atrás e deixar de ser independente para seguir o comando político de quem governa o país? Eu dizer que, na realidade, o que o governo Temer fez foi fazer uma cópia bem ruinzinha, né, do que é o Federal Reserve, aí, que seria o Banco Central aqui dos Estados Unidos, é o Federal Reserve. Esse Federal Reserve, que é a reserva federal, né, da moeda corrente ou do mercado americano, na realidade ele é correspondido por um pool de bancos que vai aí na ordem, o professor pode me corrigir, o professor sabe mais disso, né, professor? Na ordem aí de uns 100 bancos. E no Brasil eu acho que a gente tem aí uma carteira de quantos bancos, professor? 6, 5? Tem uma quantidade grande também, sim. Mas isso que você está falando é feita uma pesquisa para saber como é que o mercado entende a taxa de juros. Mas a decisão é do Banco Central, lá no FONC também é igual. É pouca gente, não é muita gente, não. A decisão em si é pequena, não é petit comité. Mas a sondagem é grande. Exato, mas a realidade é mais plausível, né? Aqui no Federal Reserve, que é diferente aí do Brasil. E aqui não tem, realmente não tem. Ele é bem independente mesmo, ele não tem a influência do governo americano, não. É o que dá no mercado, tanto é que o professor pode falar melhor
do que está acontecendo hoje com o mercado, porque todas as bolsas estão em queda, Dow Jones e tudo mais. Eu preciso saber o que está acontecendo, se é a desvalorização do dólar em mercado internacional, devido às ações do governo americano, ou se são as ações dos globalistas da Europa que estão fazendo com que, né, seja um ataque ao sistema financeiro mundial. Eu digo ataque porque essa é a palavra da moda, né? Na realidade é alguma ingerência, vamos colocar assim, que fica mais bonitinho. Então, é esse o modelo. É bem mais independente. Aqui, a gente pode dizer que é realmente independente. Ele não é tão próximo Ele não é próximo do governo, como no caso daí. Não é uma ação em que o governo ele faça a troca do presidente, vamos colocar o presidente do Banco Central ou do Federal Reserve aqui nos Estados Unidos. E aí, no Brasil, o que a gente já observou que a coisa também é politizada nesses termos para poder facilitar aquilo que o governo ou desgoverno do Brasil não tem, que é um plano de governo. Se o professor puder completar a frase aí, porque eu acho que essa é a razão da desconexão total do mercado com o governo brasileiro e com o nosso ministro da Economia, o Andrade, que falou um monte de bobagens ontem à noite numa entrevista que eu assisti. É verdade. Se permite, Eudes, só para a gente fechar o assunto, poder rodar como você fala, na verdade o Banco Central aqui também não pode ser substituído à Previdência, só se o presidente abrir mão. Caso contrário, não pode substituir porque é legal, né? E são mandatos de 4 anos. Então ele entrou agora, tem 3 meses que ele entrou, ele vai ficar durante 2 anos desse governo e 2 anos do próximo, assim como ficou o Campos Neto lá atrás. Então a independência, por enquanto, ainda existe. O que pode acontecer é uma nova lei. Tendo uma nova lei, então ele vai se submeter a uma nova lei. Se fizerem uma lei para não ter mais mandato, ele não terá mais mandato. Com relação ao Haddad, só uma observação feita pelo Silvio. Na verdade, o Haddad, a última pesquisa que nós tivemos, ele tem 90%, deixa eu repetir porque é um número muito feio, né? 90% de reprovação pelo mercado. Só 10% admitem que ele está fazendo a política econômica corretamente. O restante, todo mundo acha que ele está errado e a política, segundo todo mundo, vem do Lula. Meu Deus do céu, 90% de reprovação, capaz de, se for no meio da torcida do Palmeiras, não ter 90% de reprovação da torcida do Corinthians. Provável. É um negócio assustador. Você sabe qual foi o retruque dele? Rapidinho. Ele falou que essas pesquisas podem acontecer. Se você chegar num boteco onde só tenha palmeirense, que é o que você falou agora, eu disse torcida, vai dar, obviamente, 100%, né, de aprovação da presidência do Palmeiras. O que ele falou, que foi feita uma pesquisinha na esquina, que qualquer pesquisinha assim vai dar, obviamente, negativo, dependendo do posicionamento político. Foi isso, né, professor, que ele falou, né? Sim. Ele tem que falar alguma coisa, mas não tem o que ser falado. Então, fala qualquer coisa. Muito bem. Girando o assunto agora, a gente gira e sempre é impressionante. Até parece que o Bolsonaro ainda é presidente, mas não só do Brasil, parece que ele é presidente do mundo. A gente é obrigado a falar do Bolsonaro toda semana, porque a imprensa não esquece do Bolsonaro, o judiciário só fala do Bolsonaro, as articulações são todas feitas ao redor e para tentar, de alguma maneira, impactar numa futura candidatura do Bolsonaro. Então a gente é obrigado a falar do julgamento de Jair Messias Bolsonaro. Começando esse tema falando no último domingo, que teve uma manifestação pró-anistia, e aí ficou aquela coisa dos números, né? Tinha 28 mil pessoas, ou 18 mil pessoas, ou 400 mil pessoas. Fica para cada um analisar as fotos e as imagens do dia. Mas na sequência, na esteira desta espécie de pressão política que foi feita, esta semana, o desenrolar de alguns temas foram, no mínimo, constrangedores. Primeiro, o STF julgando a si mesmo como desimpedido para julgar o Bolsonaro, mesmo pessoas que falaram coisa do tipo derrotamos o bolsonarismo, ou ele se assemelha ao demônio, mais próximo do demônio do que de Deus, ou outras declarações fortes como essa, ditas por membros da Suprema Corte Brasileira, e mesmo assim eles não se consideram
desabilitados para julgar um político brasileiro. E mais recentemente, né, acho que foi na noite de ontem, se não me engano, um jantar promovido por Alexandre de Moraes, onde ele reuniu 7 membros da Suprema Corte, 12 membros do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, também o presidente do Senado, o presidente da Câmara e o vice-presidente da República, às vésperas do início do julgamento de Jair Messias Bolsonaro. Dá para ser mais patético ou risível do que isso? Eu vou começar lá com o Silvio Braunau. Agora, Silvio, você consegue imaginar nos Estados Unidos ter um jantar promovido por um ministro da Suprema Corte às vésperas de um julgamento tão importante quanto esse e reunindo como se fosse uma espécie de apoio político, ou seja, um juiz fazendo política na véspera de um julgamento de um político que é desafeto da maior parte de quem estava lá? Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Eu conheço, assim, eu sei a face dos. Não estou acostumado com os ministros da Suprema Corte aqui dos Estados Unidos. Só com uma, que é o Gerald Thomas, né, que quando eu estava aqui na década de 90, ele passou por um escrutínio do Senado americano, levou mais ou menos quase 6 meses para ele ser aprovado para a Suprema Corte. Era a época do governo Bush pai, né? Foi na época do Desert Storm, e mais recentemente a última juíza que o próprio Trump, né, colocou no lugar do Scalia, né, que era um grande juiz de direita, vamos dizer, um juiz normal. Só esses eu conheci, na realidade. Eu não vejo absolutamente nada sobre esses ministros da Suprema Corte aqui dos Estados Unidos. Eles não vão em cafezinho, eles não aparecem, fazem absolutamente... Você não vê essas pessoas. Eles só aparecem quando são chamados para interpretar determinada passagem de lei, ordem executiva do presidente, se está dentro da Constituição, e aí acabou. Eles dão o sim, a votação, e acabou. É isso que acontece. Diferente dessa exposição do nosso tribunal político, que a gente já tem, isso aí já é ordenado pelo próprio presidente, né, do Supremo Tribunal Federal, né? Ele mesmo já colocou que não é mais uma corte de constituição, e sim um tribunal, é uma corte política, na realidade. Então, por aí, você já entende que nós já não temos mais uma democracia. E eu entendo que daí para diante é só coisa ruim que vem acontecer para a própria democracia que eles tanto ditam que estão lutando para manter. Ô, Renato, assim, eu não me lembro de ver uma coisa tão... A gente sabe que esse tipo de articulação existe. Ninguém aqui vai se fazer de bonzinho, de santinho, ou de cometer qualquer tipo de hipocrisia no sentido de dizer, não, isso é uma novidade. Essa articulação de bastidores, ministros que se falam, pedir apoio político porque sabe que vai ter uma decisão que já está meio que programada, isso pode ter acontecido em muitos lugares, inclusive em muitas democracias. O que me assusta é o escancarar destas relações, é o publicizar através da imprensa ou da Secretaria de Comunicação, por exemplo, aquela jornalista, pseudo-jornalista Daniela Lima, que ela, num ato falho, ela estava lendo o celular, ela fala, não, que como disse aqui o ministro, não, é uma fonte que ela está falando diretamente com os ministros e mandando os recados para a população. Ou seja, todo esse jantar, essa articulação anti-Bolsonaro e que poderia até acontecer nos bastidores, ela está, assim, sendo publicizada. Ou seja, não há nenhum tipo de pudor mais em se dizer que é um julgamento de absolutamente todas as cartas marcadas, né, Renato? Sim, com todas as cartas marcadas, eu dizer, é ridículo isso, né? Porque eles tentam disfarçar um pouco, falando que o jantar já estava marcado há 40 dias, que foi homenagem ao Rodrigo Pacheco, né, ex-presidente do Senado, que o Lula está tentando fazer aí numa luta em glória
torná-lo governador de Minas Gerais, que não vai acontecer. Isso, Mas sim. é ridículo isso, porque é um processo que ele está todo aí contaminado por essas coisas absurdas, né? Um jantar promovido na casa de um ministro, que é o mais famoso ministro aí, que no nosso meio, né? A gente sempre brinca que é o tipo do ministro que, se vê uma geladeira aberta, ele já pensa que é um microfone, né? Uma câmera e sai falando. Então, são essas coisas que tornam esse processo muito frágil, ao meu ver, entendeu? Ele está contaminado, porque mesmo com toda essa imprensa do esquema, falando, já está marcado o julgamento, estão antecipando já a condenação, né? Porque se deram 17 anos para uma moça que pintou lá com batom a frase cunhada aí pelo ministro presidente, o Barroso, de perder o Mané, condenado a 17 anos. Aliás, foi então, nessa sexta-feira. Foi nessa sexta-feira que ele já cravou lá 14 anos de prisão. 17 ou 14? Né? Hoje, sim, nessa sexta-feira, dia 21, 14 anos de prisão para a moça que escreveu Perdeu o Mané na estátua. Então, e eles já estão antecipando que eles dão essa pena justamente para dar aí 40 anos, 50 anos para o Bolsonaro, né? Que eles falam que é o mentor do golpe do 8 de janeiro, que queriam matar o presidente Lula, o vice-presidente, o ministro Xandão, entendeu? Sendo que eles não estavam em Brasília, e muito menos o presidente Bolsonaro, entendeu? Então, são coisas ridículas que eu repito aquilo que eu sempre falei, entendeu? O Brasil tem o seu sistema jurídico tão frágil que eu não dou aí 2 anos para tudo isso aí cair. Ah, mas os mesmos ministros vão estar no STF. Mas muda. Eles mesmos mudam decisões que eles acabam fazendo lá, eles mudam daqui a um ano, mudou o ar, mudam-se os políticos de Brasília, os principais, e tudo isso aí para mim vai mudar porque não tem sustentação jurídica. Eu não sei se vai abordar ainda a manifestação, mas a manifestação lá ridícula, né, pela discrepância, né, entre um número e outro, porque nos meus 40 anos de jornalismo aí a gente sempre aceitou que aquela estatística, né, de número de público presente foi sempre a polícia que deu, medindo lá quantas pessoas por metro quadrado. Agora vem a esquerda com inteligência artificial, fala que tinha 18 mil pessoas naquela multidão, enquanto a PM fala em 400 mil. Quer dizer, nenhum nem outro, entendeu? Só que a distância de um e de outro acaba sendo ridículo, né? E principalmente pela esquerda, porque pelos números que a gente vê ali, 18 mil pessoas, cabe aqui no Mineirinho, entendeu? Então, é ridículo. Eu acho que esse julgamento, ao meu ver, ele vem muito contaminado por tantos erros e esses absurdos aí que não poderia acontecer. Antes do professor, desculpa, antes do professor, não, só para colocar na parte que é a nossa parte, que é a parte de imprensa. O porquê que a gente não tem essa discrepância em termos do que você vê sobre a Suprema Corte, porque o Brasil funciona como os Estados Unidos com checks and balance, ou seja, pesos, né, e contrapesos, né, do sistema executivo, do legislativo e do judiciário. Aqui, aliás, o do Brasil é a cópia do daqui. A diferença, quem faz é o quarto poder. Quem é o quarto poder? A gente já aqui teve a oportunidade de ver filmes a respeito, que é o papel da imprensa fazer a vigilância e reportar os fatos. Então, uma vez que isso já está totalmente contaminado, aqui nos Estados Unidos está contaminado também, tá? Mas o Brasil está extremamente contaminado pelo próprio sistema, que é o que manda, que é o que gere, inclusive fazendo o pagamento mesmo, físico, né, de dinheiro mesmo, para que essa narrativa se converta dentro daquilo que eles têm como plano. E a diferença aqui dos Estados Unidos, que não aconteceu ainda o que aconteceu no Brasil, é que o fato que ainda a gente tem uma imprensa que realmente se pontua nos fatos, ou pelo menos uma boa parte dela ainda se pontua nos fatos, por isso ela faz o papel de vigilância dos três poderes, Eudes. Ô Silvio, mas eu acho que a diferença básica também está principalmente no judiciário, né? Nas Supremas Cortes, daí e daqui. Isso daria uma boa discussão, mas é que o sentido da imprensa fazer essa vigilância de se ater aos fatos. Que eu sou um jornalista não formado de universidade, eu sou um jornalista formado pelo tempo de comunicação que eu tenho.
tá? Então, o que foi me ensinado lá nos áureos tempos, através de um jornalista muito conceituado à época, né? Eu era garoto, assim, olha, o papel do jornalista é se ater aos fatos e reportar os fatos. Então, você não vai nunca embarcar numa narrativa para proteger A ou B. Você vai se ater ao fato. O cara chegou aqui e assaltou a loja com uma arma. É isso que você tem que se ater. E não fazer historinhas, que é o que a nossa imprensa brasileira não faz, que ela faz. Ela simplesmente fica dentro do papel da narrativa que é favorável àqueles que o estão mantendo. E aqui, nos Estados Unidos, uma boa parte ainda a gente tem de imprensa independente se atendo simplesmente à escravidão dos fatos que o jornalista tem que ter. Excelente tempo onde a gente ainda tinha se mostrava um fato e, na sequência, o jornalista até dava a sua opinião a respeito do fato. Isso eu acho que é saudável, é salutar. A diferença é que hoje o fato ele vem depois da opinião. Primeiro ele dá a opinião, depois ele distorce o fato para justificar a opinião dele. Professor Pilão. Desculpa, professor Pilão. Professor Pilão, dentro desse mesmo tema, de alguma maneira, deixar um processo judicial tão absolutamente contaminado desta forma foi a solução para tirar o presidente Lula, condenado em todas as instâncias, com pena aumentada, deixou algumas falhas propositais que, na hora que quis, tirou da cartola. Peraí, agora chegou a hora de tirar da cartola. Não podia ter julgado em Curitiba. Não, mas vocês mesmos disseram que podia. Não, mas a gente não prestou atenção. Julgamos assim. A gente estava no celular, na hora, no WhatsApp, não prestamos atenção, então volta atrás, deu escapes. Quem jogava bolinha de gude, lembra? Você jogava bolinha e quando errava você falava escapes, que era o direito de voltar atrás. Fizeram isso e descondenaram o Lula. Você acha que, de alguma maneira, também essa baderna, essa maluquice que está acontecendo, não pode ser uma espécie de maneira do próprio sistema que, se continuar desse jeito a economia, não tem sistema que aguente. Se não tiver uma mudança, eles vão falar assim, quer saber? Volta o Bolsonaro mesmo. Se ninguém mais ganha do Lula, temos que tirar ele daí, porque senão vai quebrar o país, quer dizer, já está praticamente quebrado, e que isso pode criar uma facilitação de descondenar o Bolsonaro no futuro? Acho pouco provável, viu, Eudes? Entendo que foi feito isso com o Lula e é verdade. Não tem como cobrir isso, né? Não tem como encobrir. Realmente é isso. Ele disse assim, você não está mais com problema porque foi julgado no lugar errado, né? O tal do CEP. Sim. Foi julgado em Curitiba e tinha que ter sido julgado em Brasília. Então, por causa disso, você pode ser candidato, você pode ser presidente, você pode fazer o que... Sim. Mas eu não entendo que isso vai ocorrer com o Bolsonaro, pelo menos não a curto prazo. Teria que ter uma mudança muito grande de poder. Eu acho que ela pode começar em 2026, em função do que acontecer nas eleições para a Câmara dos Deputados e para o Senado. Dependendo do que acontecer aí, pode ser que a gente tenha algum tipo de movimentação para modificação, mas no momento nenhum. Porque o que me irrita profundamente, eu e meus amigos, é que eles dão um tom de normalidade para as coisas. Isso me deixa profundamente irritado. Por exemplo, vamos ver se o Zanin, o Moraes e o Dino podem votar, se eles não têm que ser impedidos. Vamos julgar o impedimento deles para votar. E aí eles julgam que eles não estão impedidos. Quer dizer, não saber. Não, vamos mandar para o total. Não, porque a primeira turma é mais do que suficientemente apta a fazer isso. Quem é a primeira turma? Nós mesmos somos a primeira turma, nós mesmos votamos, nós mesmos dizemos que podemos votar. Ou seja, tudo eles levam a julgamento e dizem que está ok. Levam a julgamento e dizem que está ok. Só que eles levam o julgamento deles para eles mesmos. E é o que vai acontecer na próxima dia 5, né? Que vai ser o julgamento do Bolsonaro. Só lembrando que a gente fala muito disso, mas o Bolsonaro não está sendo julgado, hein? O que está sendo julgado é se ele vai virar réu. São coisas diferentes.
O Silvio está rindo, mas é diferente. Sabe por que é diferente? Porque aí nós vamos ter que começar a chamar as pessoas para serem ouvidas. Uhum. Então, pelo menos, algumas coisas pode ser que aflorem. Não acredito, tá? Não é questão de Fabiano, não acredito. Bom. Mas realmente pode ser que aflore. A hora que você chama alguém para falar, esse alguém pode falar, e aí você vai ter que contradizer, vai ter que arrumar uma saída, porque aí começa o julgamento. Ele não está sendo julgado. O que está sendo julgado é esse processo do goleiro vai ser aceito. Aí você fala assim, bom, então vamos perguntar para o Gilmar Mendes. Quem é o Gilmar Mendes? É o sócio do Gonet na IGP, ou seja, lá na faculdade de Portugal. Eles são sócios lá. Aí, ô sócio, eu posso julgar? Pode, não tem problema. Então, a gente sabe que isso vai passar. E o outro vai passar? Também acredito que sim. Também acredito que será preso o Bolsonaro, é uma questão de tempo, mas que vai ter um pouquinho de desdobramento, eu acho que terá. Um pouco de desdobramento, eu acho que terá. Tá, só parafraseando o Renato, né? O Renatão falou, né? O cara perdeu a vergonha de ter vergonha, né? É exatamente isso que o sistema está fazendo. Então não dá para se falar de outra forma. A coisa já está toda desenhada e não adianta. É aquela história do julgamento. Tem um meme nas redes sociais que mostra, né? O lobo lá no palco, né, com um monte de galinha em volta, fala assim, olha, se eu vencer essa eleição, me tornarei vegetariano. É isso mesmo. Meus amigos e telespectadores da Connect TV, vocês viram que já está mudando a narrativa das joias, né? Das joias aí, que a ex-primeira-dama roubou joias, que o Bolsonaro pegou joias, o TCU, que acredito que deve ter alguma credibilidade, já derrubou isso, né? Entendeu? Mas esse aí é um outro efeito, Renato. Assim. Esse é um outro efeito. Esse é um outro efeito que está vindo aqui, eu acho que aqui nos Estados Unidos. Você entendeu? Com esse pacotão aí, esse pacotão está causando... E vamos para esse tema, então, porque uma coisa está na esteira da outra. Bom, dois fatos correlatos que aconteceram essa semana também, que tem a ver com essa movimentação toda, mas envolve agora o governo americano. O primeiro deles, que na verdade não aconteceu agora, mas foi publicizado pelo próprio congressista essa semana, foi carta de 2 congressistas americanos, encaminhada ao secretário de Estado Marco Rubio e ao presidente Donald Trump, escancarando, assim, com todas as letras, a perseguição que está acontecendo ao ex-presidente Bolsonaro. É uma coisa, evidentemente, que só tem uma conotação política, ela não tem uma conotação legal direta, mas é um pedido para que sanções sejam aplicadas em relação a essas pessoas que, segundo os congressistas, estariam avançando numa perseguição e que isso daria uma conotação até de autoritarismo ou de ditadura, a gente pode chamar do que quiser. Paralelo a isso, Eduardo Bolsonaro, que ficou naquele jogo, né, volta, não volta, volta, não volta, decidiu que vai ficar e que vai combater o tal do bom combate em terras americanas. E aí surgiu uma série de brincadeirinhas, né, falando que ele era o tal do Bananinha, correu, inclusive neste jantar que a gente citou agora há pouco, fontes ligadas a esse jantar, em diversas mídias aí, apresentam que ele foi motivo de chacota da boca dos próprios ministros que vão julgar o grupo político dele em breve. Quer dizer, vamos lá. Primeiro, eu vou começar com o professor Pilão. Pilão, esta movimentação política que envolve políticos americanos, que estão realmente o tempo todo... o Brasil está sendo falado no dia a dia dos americanos, não só da política, na imprensa e a população. Gente, americanos que nunca, talvez não soubessem o nome do presidente do Brasil nos últimos 30 anos aí, começam a falar do tema. Essa movimentação política tem efeito prático, legal no Brasil? Eu sei a resposta, mas é para que de forma didática a gente explique para o nosso público. Porque tem gente que está achando que o Trump vai pegar um avião, vai descer no Brasil e vai resolver a parada. Explica juridicamente o que isso significa de verdade. De maneira muito simples, Eudes. Vai acontecer exatamente a mesma coisa que aconteceu na Venezuela.
A eleição foi fraudada, vocês não viram? Os Estados Unidos invadiu a Venezuela, já tirou de lá o Maduro, já não tem mais. O que vai acontecer? Ou seja, absolutamente nada. Não vai acontecer absolutamente nada. Agora, não tem dúvida que, politicamente falando, em termos globais, isso tem uma importância muito pesada. Para nós, brasileiros, isso é muito feio, diga-se de passagem. Nós estamos passando uma vergonha, né? E não é vergonha alheia, é vergonha própria, né? Porque quando você pega 2 deputados republicanos e depois eles coletam a assinatura de mais uma série deles para enviar ao presidente pedindo para que ele faça sanções contra o próprio Moraes, né? No sentido de bloquear contas e não sei o quê, impedir que ele entre no país. Isso é muito feio. Imagina que você pega alguém que é da sua Suprema Corte, que seria o ápice em termos de integridade, e esse cara fica proibido de entrar em outro país. Agora, para nós outros aqui, os brasileiros comuns, o que é que vai acontecer? Absolutamente nada. Com o Moraes, o que é que vai acontecer? Ele vai começar a visitar a Disney na Europa, ao invés de visitar a Disney nos Estados Unidos. E o que mais? Eventualmente vão pegar alguma conta que ele tenha escondida, mas as contas do Brasil não vão ser pegas e ele vai poder continuar com a sua vida da mesma forma. Ou seja, para a pessoa normal aí que está nos assistindo, como somos nós, pessoas normais, o que muda? Basicamente nada. Agora, claro que politicamente isso é muito importante e é feio, é vergonhoso para o Brasil ter uma situação dessa. Silvio Braunar, o nosso querido Tiago Guerreiro encaminhou para a gente um documento, né, que foi, inclusive, foi feita uma tradução aí no nosso grupo, tal, que fala um pouco, que explica, né, através das palavras dos próprios congressistas americanos, o que está sendo pedido, e se fala muito na tal da Magnitsky lá, como que é? Magnitsky. Magnitsky, é esse a pronúncia correta? Magnitsky. É difícil aí. Bom, que teoricamente não, na prática, caso seja aplicada essa sanção, quem estiver, vamos dizer, sob a tutela dessa sanção, fica impedido de movimentação financeira com qualquer empresa americana. Bancos americanos não podem manter conta dessas coisas. Quer dizer, uma sanção muito pesada, que foi aplicada algumas vezes, mas assim, em casos bem extremos. A gente ligada a Nicolás Maduro, ao governo russo, que inclusive que este caso ele surge por causa de uma sanção ao governo russo, e outros casos bem graves. Aí nos Estados Unidos, só de estar se cogitando fazer isso contra a Suprema Corte, contra delegados da Polícia Federal, contra assim, membros do alto escalão brasileiro, como é que isso está repercutindo aí? Não, repercutindo em todos os jornais. Uma coisa que a gente observa aqui é que antes só começou a despontar em alguns posts de jornais mais conservadores, como o New York Post, né? A gente tinha aí a Fox, né? Mas agora não, agora é New York Times, que todo mundo sabe que é extremamente, né, do lado de lá, do lado da esquerda, a própria NBC, WNBC, que é a própria UOL do Brasil. Então, isso aí tá em todos os jornais, e não é escondidinho ali embaixo, não é nota de rodapé. É colocando exatamente ali na ponta, porque agora, com esse governo do Trump, nós temos aí uma maioria que está colocando as coisas, os pingos nos is, e isso tudo, vamos colocar desse jeito, o X da questão é o lance da USA, do dinheiro do pagador de impostos americano, o meu dinheiro sendo gasto com esse tipo de movimento por todo o mundo. Então, o que eles, através desse DOGE, eles começaram, a própria população americana começou a ver como é que o sistema é podre e imundo. Então, esse tipo de atitude não governamental, porque não está na pessoa, não está no governo brasileiro, e sim no CPF de determinadas autoridades do Brasil. Então a cobertura é gigante, porque é impactante, porque a gente, quando fala de juiz de Suprema Corte, aqui é uma coisa que é muito, mas é gigantesco. Nós estamos falando aí de umas posições do pêndulo, né? Que é do checks and balance, que é muito importante.
E o outro tema é a liberdade de expressão, que é onde se une os fatos. E aí, junto com esse, acaba se derramando em situações e ações da própria Suprema Corte, aonde deriva certas atitudes desumanas, ou seja, entramos também no fato dos direitos humanos. E aqui nos Estados Unidos, isso é uma coisa muito importante. E aí, só contrariando, ou colocando um pouquinho de diferença na posição do professor, não, professor, tem um efeito muito grande, porque não só é no CPF dessa pessoa, né, que está sendo colocada, e sim todo o guarda-chuva que engloba. Então, aquele pequeno, diminuto funcionário também vai ter problemas, né, porque a coisa vai a todos aqueles que agiram junto para fazer essa situação acontecer. Então, eles vão ser, não é que é bloqueado, eles vão ser colocados no sistema, bloqueados no sistema SWIFT. E aí, todas as empresas, eu estou falando de bancos, cartão de crédito, empresas aéreas, de ônibus, que têm alguma relação com o sistema americano, vão estar impedidos de transacionar com essas pessoas, bloqueadas com penas muito severas ou igual a que a própria pessoa sofre. Então, afeta diretamente ao guarda-chuva geral dessas pessoas. E aqui é uma das coisas que, até pouco tempo, a gente não sabia, não conseguia definir o que era realmente essa lei Magnitsky, né? E agora todo americano sabe, como todo brasileiro daqui a pouquinho vai estar sabendo. Não, já está, né? Porque já saiu como é que a gente fala, na Legacy Media brasileira. Antes não saía na Legacy Media, né? Para finalizar, Renatão, politicamente, dentro desse tema aí, o Eduardo Bolsonaro, acho que ele tem tido uma participação importante de, se não influenciar, mas levar a informação, pressionar, talvez dar até feedback de como a população brasileira está encarando esse assunto. E essa postura do Eduardo Bolsonaro de ficar nos Estados Unidos, e ele já deu até uma declaração, que pouca gente repercutiu aí, de que, dependendo da situação, ele vai abrir mão do cargo. Ele não volta a ser deputado. Ele vai ficar no período de afastamento e depois, dependendo da situação, ele abre mão do cargo até que, segundo ele, este assunto seja resolvido através do afastamento de Alexandre de Moraes. Ô, Eudes, é o seguinte, alguém aqui falava, nós que, sinceramente, a gente falava alguma coisa do Bolsonaro ali em 2014, 2015, a gente falava do capitão deputado Bolsonaro, Jair Bolsonaro? Não. Acho que ninguém. Tá entendendo? Todo mundo ironizava esse deputado. Ele foi, como de grão em grão, virou presidente da República, e queira ou não, um presidente da República que partiu o Brasil aí na última eleição, se a gente considerar que foi no voto sincero. Então, e tem uma outra parte que também não votou nele nem no Lula, né? Entre 170 milhões de eleitores. Então, o Brasil está aí, e o nosso presidente, eu repito, não sai nas ruas. Se eles acham que o Bolsonaro reuniu 18 mil pessoas em Copacabana e vai reunir muito mais na Paulista, ele não reúne nem 50 pessoas na Avenida Paulista. O atual presidente, que o Silvio não gosta nem de falar o nome. Mas nós vamos aí. O Eduardo Bolsonaro, reeleito deputado várias vezes, com quase 1 milhão de votos. Ele foi para lá agora, isso é uma estratégia política. Eu não acredito piamente que ele vai abandonar definitivamente o mandato. É uma estratégia, sabe por quê? Porque ele quer ser eleito senador por São Paulo. Então vai ficar os 4 meses aí, que é o máximo, fazendo lá o que a esquerda não gostaria que ele fizesse de jeito nenhum, que ele está fazendo, porque se nós estamos falando aqui agora, há muito tempo, do Eduardo Bolsonaro, justamente porque ele foi para lá. Claro que o discurso dele tem fundamento, porque se ele viesse para cá, ao contrário do que o PGR e o Xandão fizeram aí no mesmo momento que ele anunciou a possível renúncia, ou melhor, a licença, eles falaram não. Sim. Sabe por quê? Porque o Lindenberg Farias, líder do governo,
ao lado do Rogério Correia, outro deputado lá de Brasília, de Minas Gerais, confessaram ao vivo um crime, um conluio com o STF. Sim. Eles confirmaram, olha, sabe por que ele não veio? É porque ele não poderia, nós não iríamos deixar ele assumir a Comissão de Relações Exteriores, que lá ele está fazendo muito bem. E outra coisa, burrice deles, porque o PL não abriu mão dessa comissão e que vai ficar com o PL. Sim, tá entendendo? Sim. Não vai ficar com o PT como eles queriam. Aí, lógico, a esquerda, para mim, ela assina embaixo que é burra, porque no mesmo momento que ele anunciou lá a licença, ele veio aqui, olha, depois de 18 dias o PGR deu parecer contrário e, bizonhamente, né, o Xandão foi lá, arquivou o processo. Não tem nada contra o Eduardo. Isso é ridículo, ele não vem agora, porque senão ele iria ter o passaporte apreendido, sim, ele ia ser caçado, sim, e até preso. Mas, então, para mim, isso é pura estratégia política, porque ele está na mídia mais do que o Lindinho, entendeu? Mais do que qualquer deputado do PT. E outra coisa, se ele voltar, quem garante que ele não vai ter aí voto para ser senador de São Paulo? Muito mais forte, porque eu acredito que em 2026 a direita vai ganhar aí estourado, entendeu? Então é isso, ele tem muito mais presença lá agora e que fique lá. Estratégia política, ao meu ver, muito inteligente. Muito bem. Senhores, final do nosso programa, tempo praticamente estourado aqui. Quero agradecer a cada um de vocês, passando a palavra para breves considerações finais, começando com Renato Ferreira. Obrigado, meu amigo. Muito obrigado, Eudes, professor Pilão, Silvio, Jefferson, todos os nossos telespectadores aí, ouvintes, né, por esse mundão afora. Foi um prazer mais uma vez aqui comentar, com alguns problemas técnicos, né, que é comum também, os principais assuntos aí. Sexta-feira estaremos aqui de novo, se Deus quiser. Até breve. É isso aí. Professor Pilão, obrigado mais uma vez, meu querido amigo. Suas considerações finais. Sempre um prazer, Eudes. Sempre um prazer estar no X da Questão com você, com o Silvio, com o Renato e também o Jefferson, que nos dá o apoio, e a nossa audiência, né? Que a essa hora a gente vai dizer boa tarde, mas pode ser que seja boa noite ou pode ser que seja bom dia, porque eles nos veem por todos os cantos do mundo, graças a Deus. Só uma observação final, Eudes. Eu acho que a chance de que as ações nos Estados Unidos frutifiquem é tão grande quanto dá certo o orçamento brasileiro que foi ontem votado. Ou seja, não vai dar em nada. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Você vê como não. Você vê, a gente fala de um monte de assunto, ainda fica faltando um monte. E vamos em frente. Silvio Braunar, muito obrigado mais uma vez, meu amigo. Forte abraço, suas considerações finais. Não, obrigado. Não, só antes do professor. É um Faria Limer, né? É um Faria Limer. É aquela coisa. É um sonhador. Vamos direto com a onda. Não, só não, agradecendo também ao Jefferson, a nossa produção técnica, ao Renatão, professor Pilão, você, Eudes, mas só para finalizar com a fala, só corrigindo a fala do nosso novo presidente da Câmara Legislativa do Brasil, onde ele falou uma besteira enorme. Não existe exilado político dentro do Brasil, meu amigo. Exilado político é só fora do Brasil. Aprenda. Tá bom? Um abração, até a próxima. Ele não falou mentira. Ele não falou mentira. Não tem exilado político dentro do Brasil. Nessa linha de linguagem. Ai. Tá bom, um abraço, até a próxima semana. Tchau, um abraço a todos. Muito bem, senhores. Obrigado a todos vocês, obrigado à nossa audiência. Sempre lembrando que estamos em diversas plataformas, expandindo cada vez mais a nossa abrangência, a nossa capilaridade. Obrigado a todos vocês. Mandando um forte abraço para a Connect TV de São José do Rio Preto, que na próxima semana começa suas atividades. Forte abraço para todos vocês. Até semana que vem. Continuem conectados com a Connect TV. Valeu!